Um jovem soldado ucraniano volta para sua terra natal depois da vitória sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Mas ele tem medo e ele esconde por muito tempo um segredo de toda a sua família. É sobre isso que a gente vai falar depois da vinheta. Hoje eu vim fazer resenha desse livraço aqui, Seu Comparecimento é Obrigatório, da Sasha Vassiliuk. Provavelmente estou pronunciando errado, mas eu não falo ucraniano. Esse livro ele foi publicado originalmente em inglês no ano passado. E eu fiquei até surpresa de ter sido traduzido assim tão rapidamente para o português. Pelo que eu li, ele já foi traduzido para 7 línguas e virou inclusive um best-seller na Itália. E eu consigo entender isso perfeitamente porque o livro é realmente muito bom. E ele vai falar sobre o quê? Bom, ele vai contar a vida de um soldado ucraniano chamado Yefim. E ao contar a vida desse soldado, a autora vai acabar contando toda a história recente da Ucrânia. Então é um livro que ele vai abarcar um espaço de tempo de décadas. Ele vai começar ali na Segunda Guerra Mundial, quando a União Soviética já está em guerra contra a Alemanha nazista, e ele vai até os dias de hoje, cobrindo também a guerra da Rússia contra a Ucrânia, ali no comecinho, onde era mais os separatistas, ali na região de Donetsk, contra o governo ucraniano. Não vai chegar até a invasão russa de 2022, mas vai começar ali naquele, vamos chamar assim, de pré-conflito. De qualquer forma, ele vai abarcar, como eu disse, esse espaço de tempo muito grande. E a gente vai vendo como a vida vai se desenrolando ali na Ucrânia soviética. E o que é mais interessante no livro é que a gente vai ver isso, especialmente relevante atualmente, porque o governo Putin, nessa tentativa de criar um culto imperialista, ele utiliza muito a memória da Segunda Guerra Mundial. Com certeza vocês já devem ter visto aquelas manifestações em Moscou no dia da vitória, quando os russos comemoram a vitória da União Soviética contra a Alemanha nazista, com muita gente marchando, segurando fotografias de veteranos. Tem toda uma estratégia para imortalizar esse passado. Mas muita gente não sabe o que acontecia com os veteranos quando eles voltavam da guerra. Tem todo um culto para falar da bravura desses soldados, para enaltecer essa vitória contra a Alemanha nazista, e realmente é algo a ser comemorado, né? A vitória contra um dos regimes mais sanguinários que já existiu. Só que o que fica esquecido muitas vezes é que esses soldados eles estavam voltando para um regime que também era muito sanguinário e tirânico, como a gente já viu aqui em várias resenhas de livros, em indicações de filme. Meu canal fala muito sobre a tirania do comunismo, especialmente na União Soviética. Foi isso, inclusive, que me interessou a comprar esse livro, e eu não me arrependi. A autora vai contar a vida do Yefim não apenas ali durante as batalhas no começo da Segunda Guerra, mas ela vai contar o que ele teve que fazer, os sofrimentos que ele teve que enfrentar para ele sobreviver à guerra. E um detalhe importante aqui no livro é que o Yefim é judeu, então ele tem ainda mais essa característica que pesa contra ele naquelas circunstâncias. E quando ele volta para casa, ele fica apreensivo, vamos colocar assim, de descobrirem tudo o que se passou com ele nesse período entre o início e o fim da guerra. E eu não vou dizer o que aconteceu, obviamente, para não dar spoiler aqui para vocês, porque vale a pena ler, porque acontece muita coisa, o livro é cheio de reviravoltas. Quando você acha que ele está indo numa direção, ele vai para outra. E é assim,
uma história que, apesar de realista, porque a autora pesquisou bastante, falou com sobreviventes, pesquisou documentos históricos, ela é ao mesmo tempo extraordinária. Então, como eu disse, o Iefim volta para casa depois do fim da Segunda Guerra. E, como eu posso dizer sem dar spoilers, a história dele, o que realmente aconteceu com ele, não é aquela história que o governo soviético quer que vira a história oficial da Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra, muitos veteranos ficaram mutilados, ficaram com alguma deficiência. Aconteceu muita coisa, eles não tiveram aquele retorno glorioso que eles esperavam. E como aquilo não se encaixava na narrativa oficial, o governo soviético tentou se livrar daqueles veteranos inconvenientes. E também de outras pessoas que, de algum modo, perturbavam a narrativa que o governo queria promover sobre a Segunda Guerra. E o Iefim, por conta de tudo que aconteceu com ele, era uma dessas pessoas. E ele tem a chance de encobrir esse passado para ter uma vida o mais normal possível. E ele resolve aproveitar essa oportunidade. Então, ele mente nos formulários oficiais do governo, ele mente para a família. E como vocês podem imaginar, ele fica com essa tensão de ser descoberto por toda a sua vida. E ele fica se perguntando se realmente vale a pena esconder esse segredo de todos. Então, o livro, ele vai falar também dessa questão de como os segredos afetam a vida familiar e afetam a própria pessoa que está escondendo. Ao mesmo tempo, a gente tem uma certa, como eu posso dizer, a gente tem uma compreensão do porquê o Iefim está escondendo aquele segredo, porque a gente sabe, ao ler o livro e ao ter conhecimento do que acontecia nessas circunstâncias, que ia ser muito difícil para ele se ele realmente revelasse tudo o que aconteceu. E a autora vai mostrando também como, ao longo do tempo, as pessoas vão mudando de mentalidade. Elas vão encarando a Segunda Guerra de uma maneira diferente. Ao mesmo tempo que surgem outras guerras, como esse conflito entre a região separatista da Ucrânia e o resto do país, e a gente é levado a se perguntar o que vai acontecer, como essa guerra, essa nova guerra vai ser vista e como ela afeta a memória da guerra anterior, no caso a Segunda Guerra. Então a gente vai ter não apenas esse panorama histórico da vida na Ucrânia soviética durante décadas, mas a gente também vai tocar em temas muito atuais, como essa última guerra da Ucrânia. A gente vai ver também os efeitos da propaganda oficial sobre as pessoas. O Iefim, de início, ele quer ir para a guerra, ele quer servir no exército soviético. Ele foi vítima daquela doutrinação comunista, mesmo tendo sobrevivido ao Holodomor, que foi aquela grande fome provocada pelo governo soviético na Ucrânia. Inclusive, eu já fiz indicação de filme sobre isso aqui, tem livro também, vou deixar linkado. E assim, o que me surpreendeu é que leva bastante tempo para o Iefim cair na real. Então a gente vai vendo também como a propaganda ideológica, ela tem essa força assim. Ao mesmo tempo, a gente vai ver que nem todo mundo sucumbe a ela. Tem outros personagens ali na vida do Iefim que tem uma visão muito mais realista das coisas. E esse contrapeso é bem interessante de ver no livro. Eu gostei bastante do livro, porque não apenas a gente vai ver a vida ali na Segunda Guerra Mundial, mas também nos tempos de paz na Ucrânia soviética, tempos de paz, se a gente pode chamar viver sobre um governo tirânico de tempos de paz.
Mas enfim, a gente vai ver esse aspecto também e a gente vai ver aspectos da vida ucraniana nos dias de hoje, o que eu achei bem bacana. A única coisa que eu não gostei, mas não é um defeito do livro, é sim uma coisa que eu pessoalmente não gosto, é que a narrativa ela vai e volta no tempo. E eu prefiro quando a coisa é mais linear. Eu preferiria que tivesse começado ali na Segunda Guerra Mundial e fosse avançando assim cronologicamente até os dias de hoje. Mas a narrativa vai e volta. E eu entendo que a autora fez isso para aumentar um pouco o suspense, mas eu, pessoalmente, preferiria que fosse assim uma narrativa mais linear. Mas isso é questão de gosto. Eu acho que isso não tira o mérito do livro. É um livro muito interessante. Eu diria, inclusive, que daria um excelente filme ou até uma série, porque é tanto conteúdo e são tantas as histórias interessantes dos outros personagens também, que eu acho que um filme só não daria conta de todo o conteúdo desse livro. Eu acho que seria melhor até fazer uma série. Mas eu gostei bastante. O livro ele tem muita ação, então é uma narrativa que flui assim fácil. Não é uma coisa que você fica entediada lendo. Eu recomendo. Eu quero saber aqui se vocês já leram. Se vocês conhecem similares, comentem aqui abaixo também, certo? Pode ser filme também, não precisa ser livro. E a gente vai se ver num próximo vídeo. Não se esqueçam daquele processo todo, curtir, compartilhar, tá? Porque isso ajuda muito o canal. É isso, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo!